Meus amigos que acompanham a programação da TV Câmara de Cubatão, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. A partir de agora entra no ar mais uma edição do programa Em Pauta. Nesta edição especial, nós estamos falando das emendas impositivas destinadas pelos vereadores. E hoje aqui nos nossos estúdios a presença do vereador Alessandro Oliveira para a gente conversar com ele e ele vai falar algumas emendas impositivas destinadas por ele. Vereador Alessandro Oliveira, aqui nos nossos estúdios, é o nosso convidado. Vereador, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui conosco. Um prazer imenso, eu que agradeço, Washington, além de ser uma oportunidade que a gente tem de prestar contas dos nossos trabalhos, é sempre um prazer estar do seu lado. Prazer é todo meu, viu, vereador? O senhor é psicólogo por formação, não é? Se formou, estudou para isso e mesmo antes disso o senhor tinha uma preocupação muito grande com moradores de rua, bebidas, enfim. E o senhor trabalhou muito relacionado a isso e destinou emendas impositivas a essas instituições para cuidar desses casos, não é, vereador? Sim. Primeiro, antes de falar da destinação de emenda impositiva, que é lei, e que é uma prerrogativa da escolha do vereador, eu não posso nunca usar das minhas redes sociais, da imprensa, de qualquer meio de comunicação, de dizer que sou um cara bonzinho e aí mando recurso para tal lugar, né? Eu acho interessantíssima a emenda impositiva, sendo que não é um dinheiro do vereador, é um dinheiro público. O vereador só aponta, direciona, né? E é um plus para as políticas. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu ouço, às vezes, as pessoas falar, mas você não manda recurso para lá de emenda. Então, a política pública ela precisa existir independente de envio de emenda, né? A emenda impositiva, como eu disse, é um plus, é o acrescentar na política. Isso não isenta o poder público de assumir sua responsabilidade de proporcionar para a população política pública em qualquer segmento. Sim. Né? Eu gosto muito de falar isso. E emenda impositiva, volto a dizer, reforça uma política que o município, que a prefeitura da cidade tem a responsabilidade de oferecer. Então, quando a gente, agora voltando a falar dos que eu apontei e que muitas delas, isso aí a justiça, nós vamos judicializar isso daqui a pouco, vai entender que por conta de eu não ser conivente, de eu não ser apoiador do governo que eu não acredito, eu tive dificuldade e tenho até hoje, com quase o último ano de mandato, dificuldade da execução das minhas emendas porque eu não dou benção para ninguém, porque eu não sou conivente com coisa que eu não acredito. Então, existe uma diferenciação muito grande de destinação dessas emendas para alguns e para outros não, porque para alguns, amigo do rei, eu não sou amigo do rei, o meu papel não é ser amigo do rei, o meu papel é desenvolver política de fiscalização, de cobrança, de denúncia, de criação de leis, de aprovação ou não, discutir políticas da cidade, né? Dei muita volta para chegar agora, vamos falar. Por ser prerrogativa do vereador, uma lei que é necessário e obrigatório o poder público executar, você disse, eu trabalho no segmento de recuperação de álcool e outras drogas, completa agora no meio do ano 25 anos, trabalhando com vidas que sofrem decorrência da dependência. E o número é crescente. O que me fez pensar em enviar, direcionar recurso público, mas que é prerrogativa do vereador, para onde? Nesse segmento, um número muito grande e assustador de pessoas se envolvendo com o uso de álcool e outras drogas. A dependência química, infelizmente, só cresce e a gente precisa dar estrutura cada vez mais e ampliar os trabalhos e ampliar os serviços de recuperação, né? Então, por isso, mandamos para uma instituição para desenvolver esse projeto de recuperação. Um fator importantíssimo dentro da recuperação do dependente químico é fortalecimento de vínculo e, para isso, um tratamento voltado às famílias dos dependentes químicos e o mais interessante que eu acho hoje, fazer prevenção. Fazer prevenção com crianças, chegar antes da oferta da droga, porque vai chegar o momento da oferta da droga por alguém. Sim. E a criança, o adolescente tem que ter o preparo suficiente para negar isso,
porque, infelizmente, quem não tem conhecimento, se a informação não chegar, é fácil de manipular e levar para o caminho destrutivo, sem dúvida. Agora, o senhor acredita que esse trabalho, por exemplo, ele tem que ser feito num todo, né? A prevenção com relação às crianças dentro das instituições, com palestra, com psicólogo, com disciplina, enfim, essas emendas ajudam muito nisso. Muito, dentro da escola principalmente, né? Nossa intenção de capacitar professor para que ajude no entendimento e na observação daquele aluno problema que tem um comportamento, que eu sempre digo, o uso de qualquer substância é consequência de um comportamento que você precisa trabalhar para que não chegue no momento crucial da coisa, do uso de drogas, né? No experimentar alguma substância. Então, essa emenda destinada a fazer prevenção nas escolas é de ter ali um profissional, e esse profissional também, juntamente com os professores com a informação devida, identificar ali um aluno que a gente consiga trazer ele para que a gente consiga, no meio do caminho, mudar a sua maneira de pensar e de agir, para que ele não sofra em decorrência de uma possível dependência lá na frente. Esses profissionais, através dessas emendas impositivas, contratados, seja lá como for feito, profissionais capacitados daquele assunto, né, vereador? Sim, de preferência profissionais com uma formação específica, né, voltada a isso, né, mas dentro da prevenção, no caso nas escolas, a gente precisa de um profissional de psicologia, às vezes um profissional de assistência, né, às vezes um pedagogo com uma especialização, e esse, ao meu ver, é um quadro suficiente. E lógico que a gente vai estar fazendo, a gente que eu digo, porque eu vou estar envolvido, vou estar assistindo, claro, vou estar de perto acompanhando, sempre preparando cada vez mais essas pessoas para ter habilidade suficiente para a gente conseguir resgatar pessoas, vidas, né? Quando o senhor diz eu, nós, envolve todo mundo, não é? Envolve uma sociedade que só tem a ganhar com isso quando se diminui, através também dessas emendas impositivas, o índice de pessoas nesse estado, não é? E a gente precisa envolver a família, né? A gente precisa envolver a família não só naqueles que infelizmente furaram o bloqueio da prevenção e que hoje estão dependentes de álcool e drogas, a gente precisa informar sempre a família de como lidar. E a gente tem sempre que informar, deixar muito claro essa informação para os familiares, na tentativa de salvar o filho. A família, mais que ninguém, conhece o comportamento do filho. Então, às vezes, quando a gente identifica no aluno algum comportamento que pode levá-lo a isso, a gente chamar a família para essa discussão, e aí conseguir, lógico, dividindo com a família essa discussão, fazendo essa discussão com a família, a gente consegue direcionar o filho, né? Muito bem. Agora, vereador, ainda claro, com emendas impositivas, reforma do CSU. O senhor destinou emendas também? Foi. Nós enviamos em 22, nós tivemos uma dificuldade de 21 para ser executado em 22, que não justifica isso, né, não ter sido executada, as justificativas mais esfarrapadas possíveis, mas isso não tira a minha vontade de trabalhar, né, independente de emenda. Volto a dizer, emenda é um plus que o vereador tem essa prerrogativa de indicar. E em 22 para 23 nós indicamos para a reforma do CSU, por ser uma unidade bastante antiga, né, um prédio que não foi construído para ser uma unidade de saúde. A gente mandou um valor e mandamos também um outro valor para o ano seguinte, só que só o primeiro valor foi autorizado, o outro não. É incrível, né? Muitos colegas, né, vereadores, todas elas foram executadas e a gente não. E quem sofre, volto a dizer, né, por não ser conivente, por não acreditar em nenhuma vírgula no que o município oferece de política para a sua população, as minhas não saíram ainda no papel, mas a gente cobra e, inclusive, é alvo agora uma comissão de inquérito que nós aprovamos na Câmara, a qual sou presidente dessa comissão de inquérito, que trata das emendas impositivas. E a gente vai entender muito claro por que aqui saiu e aqui não, né? Por que desses vereadores que se posicionam dessa forma não e aqui sim? E a Justiça vai fazer seu julgamento. Ainda com relação ao CSU, vem aí um espetáculo grandioso que é a Paixão de Cristo. Isso. O Encena Brasil também recebeu emendas impositivas para esse espetáculo continuar. Isso. E coincidência é atrás do CSU, né? Sim. O evento acontece. Mas, voltando a falar da unidade de saúde, são melhorias na estrutura física, né?
como eu disse, a estrutura antiga, então a gente ampliar, aumentamos algumas salas, reformamos algumas dependências físicas do espaço, para que a população tenha mais condição de ser atendida de forma mais confortável. Lógico, a estrutura física não é só o suficiente se não tiver estrutura, né, técnica assistencial. E a gente está brigando para que tenha, e a gente vai cobrar as outras emendas para que a gente tenha condição de oferecer para a população do Costa Silva um melhor atendimento, principalmente nessa questão de saúde. A Paixão de Cristo, a gente está carente há muito tempo de cultura, de lazer, né? A gente não tem. As pessoas da cidade recorrem a outros municípios para a gente não ter investimento na cultura da cidade, e cultura é um fator de prevenção de drogas. Mas o poder público aqui não entendeu isso, e agora não dá tempo mais de entender, porque graças a nosso bom Deus isso está terminando. Mas a gente, da forma que a gente pode, a gente indicou um recurso para a encenação da Paixão de Cristo, porque a população merece ter um espetáculo, assistir o evento que é histórico aqui na cidade, né? Eu lembro desde muito cedo, muito pequeno, jovem, eu tinha a oportunidade de assistir, e por muito tempo ficou sem. Eles estão voltando com força total, um baita de um elenco, e todos aqueles que se envolvem em oferecer cultura terá sempre o meu apoio. Sim. Então a gente enviou tranquilo, sabendo que o resultado para a população é muito bom. Além de ser um espetáculo grandioso, que merece sim a emenda impositiva dos senhores, e no caso aqui o senhor, movimenta a cidade. Vem pessoas da região assistir esse espetáculo e movimenta o comércio ali, né? As pessoas vendendo seu refrigerante, seu sanduíche. Sem dúvida. Sem dúvida. E isso é muito bom, o Washington oferecer cultura para a cidade, entretenimento para a população. Eu lembro que no ano passado a gente enviou uma emenda para o Teatro do Caos, que era uma peça teatral muito bem elaborada, que era trazer a escola para o teatro, né? Então, nós tínhamos ônibus, recurso nosso, que buscava os alunos na escola para assistir essa peça, tinha direito a um lanche e tal, assistia a peça e depois voltava para a escola. Cara, eu participei, lógico, né? Fui assistir a peça junto com os alunos, e por incrível que pareça, grande parte daquela população, né, daqueles estudantes que participaram, nunca tinha adentrado a um teatro, né? Então, essa coisa só fortalece, e isso reforça e que a gente está no caminho correto, que a gente tem que se envolver com essas políticas de entretenimento, de cultura, de lazer para a população. É uma cidade tão bilionária, tão cheia de recursos, que não é muito bem destinada, investida, a ponto de a gente ter ainda na cidade pessoas que desconhecem um teatro, uma peça teatral. É muito triste. Isso para as crianças é muito legal, né? Para a criança, e também a gente estendeu para o pessoal do EJA, então eram pessoas mais velhas, assim, por isso que me chamou a atenção, assim, um senhor nunca ter entrado, sabe, uma senhora de meia vida, esses 40, 50 anos, nunca ter ido até um teatro, não fazia nem ideia de como era. E isso foi muito impactante, a gente ouvir as pessoas no final da peça comentando entre elas. Legal. Vereador, nós falamos aqui no começo do programa da prestação das emendas impositivas destinadas pelo senhor, com relação à psicologia, que o senhor é formado em psicologia, não é? O senhor trabalhou durante muitos anos, repito, com relação a essas instituições, as pessoas precisando de um auxílio. Isso me faz lembrar também de uma emenda impositiva que o senhor destinou, Corrida pela Vida. Vem aí a primeira corrida de rua cubatense, e uma dessas etapas será a Corrida pela Vida. Sim, a gente tem no emendas calendário também do senhor. Isso, nós temos no calendário oficial da cidade, sendo que é uma data, um evento mundial, que é o dia 26 de junho, que é o Dia Internacional de Prevenção à Droga, e a gente tem na semana aqui, faz parte do calendário oficial, é porque nada sai do papel nessa gestão, do dia 19 ao dia 26 de junho. E o que é feito nessa data, faziam tempos atrás? Eventos relacionados à prevenção e tratamento. Nós tínhamos concursos nas escolas de melhor redação, de cartazes, voltado ao tema da dependência de álcool e drogas. É uma oportunidade que a gente tem de despertar no aluno curiosidade, de se envolver nesse tema. Então, foi muito rico o que a gente fez lá atrás. Então, nessa semana, a gente envolve algumas instituições
né, para participar, né, as escolas vamos tentar mobilizar, trazer atores que trabalham com recuperação para palestrar, para discutir junto, tipo uma audiência pública mesmo. E dentro dessa semana 19 a 26, a gente pensou na possibilidade de colocar também, nesse calendário, nessa lacuna 19 a 26, uma corrida chamada Corrida pela Vida. Né? Então a gente vai divulgar para a região inteira e nesse dia a gente vai ter a oportunidade de entregar folhetos voltados à recuperação, chamar atenção para o tema. Né? E Corrida pela Vida, a gente tem muita gente também, não vou citar aqui os nomes, mas você conhece, acho que em outra oportunidade as próprias pessoas. Nós temos na cidade de Cubatão muita gente que superou esse processo de dependência de álcool e drogas, né, passou por esse processo dolorido, entrou no processo de recuperação e hoje tem como meio, como uma opção saudável, são corredores, maratonistas, nós temos hoje na cidade, que passaram por isso, que hoje tem isso como testemunho. Então eles vão se envolver muito nisso e acho muito legal essa oportunidade de fazer uma maratona, trazer o olhar da região para cá, para a gente discutir esse tema na Semana Municipal Antidrogas. Por isso a importância, o senhor deve ter visto a importância também de destinar essa emenda impositiva para esse tipo de trabalho, envolvendo o esporte também, não é, vereador? Sim. Esporte que tem o seu recurso, que tem seu orçamento e que a gente, através das nossas emendas, vamos reforçar, oferecendo um complemento na política pública que é de responsabilidade do município. O senhor vai trabalhar, continua trabalhando bastante com relação a isso, mas vai correr também ou não? Vou de carro. Vereador. Quem sabe até lá. Eu quero só falar rapidinho. Claro, rapidinho. por favor. E mais uma emenda que a gente, porque veio na minha cabeça, porque hoje eu fiz uma discussão logo cedo com mães de autistas e alguns profissionais. Tá. E nós temos também um recurso que a gente enviou para uma instituição desenvolver esse trabalho. Nós temos algumas instituições, mas vou falar da Acatea. A gente mandou para um recurso que eles vão participar juntamente com o público da Acatea, que são familiares de autistas, né? E eu acho muito interessante a gente reforçar essa discussão do autista, do transtorno aspecto autista, que só cresce e a gente não vê a política pública que é responsabilidade do poder público oferecer. A gente está muito longe disso, então essas instituições conseguem com muita dificuldade levar essa informação, amparar, acolher familiares de autistas que infelizmente sofrem em decorrência disso e o poder público, volta a dizer, não faz o seu papel. Então a gente também encaminhou. Né? E todos nós, eu sempre digo, vereador, quando um trabalho assim é bem feito, todos nós ganhamos com isso, né? A sociedade ganha com isso, o mundo, teremos um mundo melhor, não é? Temos um mundo melhor e a gente precisa sempre deixar muito claro, Washington, que é direito. É um direito nosso, né? Assim, não existe o bonzinho. São políticas que são de direito ser oferecidas para essa população, e quando não é oferecida, a gente, como vereador, tem um papel de cobrar, de denunciar, de dividir, né? Mas nada além de fazer o direito. O município, eu gosto muito de dizer isso, a prefeitura de qualquer cidade do país não é uma empresa privada que você lucra, que você retém recursos para economizar e fazer uma poupança da coisa. O recurso do município, ele é oferecido para o seu munícipe. Né? Então, ainda mais quando a gente fala de Cubatão com orçamento imenso que temos, as políticas precisam chegar e chegar da melhor qualidade possível. Agora, esse recurso, ele é feito a gestão por uma pessoa e que essa pessoa escolhe alguns determinados secretários e essa política não chega. Então, quando você tem muito recurso e a política pública não chega, atesta ali, sem medo de errar, a incompetência de gestão. Vereador, mais uma vez aqui os nossos agradecimentos em nome da nossa produção pela sua presença aqui. A gente pôde falar aqui de algumas emendas impositivas destinadas pelo senhor para a cidade de Cubatão. Muito obrigado mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, é sempre um prazer e volto a dizer, você é um irmão. Estamos juntos sempre. Um abraço. Feliz aniversário, né? Recentemente você fez 50 anos. Tá não certo. parece ter 30 e alguma coisa, mas 50. Gente, vereador Alessandro Oliveira,
participou conosco aqui do programa Em Pauta, na qual ele falou a respeito das emendas impositivas dele, destinadas a vários setores da cidade de Cubatão. A você em casa que nos acompanhou mais uma vez, os nossos sinceros agradecimentos. Muito obrigado pelo carinho da sua atenção. Tenham todos um forte abraço a todos vocês. E, gente, até o nosso próximo encontro com mais uma edição do programa Em Pauta. Um abraço, valeu!